Fala Dev, seja bem-vindo para a nossa terceira aula. Agora sim, terceira aula do nosso curso de Angular, que nós estamos fazendo aqui com base na API que o meu amigo Eduardo está fazendo. Então, se você está assistindo esse vídeo na sequência, você já está sabendo que eu estou criando essa API com base, que eu estou criando esse front-end com base na API dele. Então hoje é a nossa terceira aula, aula prática, onde a gente vai conectar a nossa API, a nosso front-end à nossa API. Como eu falei, a gente vai trabalhar com JSON Server. Não vamos conectar necessariamente lá na API que o Eduardo está fazendo, mas o nosso front-end vai conectar no JSON Server. É bacana, eu vou ensinar vocês a configurar, instalar tudo certinho e também a como que você configura ele para trabalhar na porta 80 ali, deixar bem bacana e também deixar no seu environment ali do seu projeto. Então, sem mais delongas, vamos aqui para nossa tela e aqui só lembrando que hoje a gente vai trabalhar com as chamadas de API e integração do nosso curso. O meu nome é Paulo Binato. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de comentar aqui o que você achou dessa aula. Eu estou começando agora no YouTube, então fortalece aí, compartilha com seus amigos que estão querendo aprender Angular, que a gente vai poder crescer junto aqui, vocês aprendendo o Angular e eu ensinando vocês da melhor maneira possível. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Então, aqui é onde a gente parou na última aula. Aqui está a nossa tabelinha, aqui a nossa grid já com alguns dados bocados. Agora a gente precisa controlar, fazer aqui o controle do salvar, né? Fazer a chamada do salvamento aqui do nosso produto. E também a configuração do JSON Server. Então, para começar aqui o JSON Server, vamos entrar aqui no Google e vamos fazer a instalação dele aqui. Eu não tenho ele aqui, então a gente vai fazer junto. Então vamos lá. Vamos pegar aqui ó. Então eu vou copiar aqui a instalação dele. Eu vou escolher uma pastinha aqui. Vou escolher uma pastinha aqui para a gente poder fazer a instalação dele. Só fechar aqui. Fecha aqui, beleza. Então vamos lá. Vou escolher uma pastinha aqui para fazer a instalação do JSON Server. Vamos aqui no documentos, projeto. Aqui está nosso do Angular. Eu vou criar uma pastinha nova aqui chamada servidor. Isso aí. Eu vou entrar aqui com o terminal. Vou criar um terminal no prompt, porque eu não sou muito chegado nesse PowerShell aí. Então vamos lá. Vamos fazer a instalação aqui do nosso JSON Server. Ele é bem simples, bem rápido também para instalar, ó. Bem de boa. Então vamos abrir a nossa pasta aqui do servidor. Putz. Verdade. CD documentos dir. Vamos ver o que tem aqui. CD. Não, acho que eu estou na pasta errada. Deixa eu ver aqui. Projeto. Servidor. Isso, aqui mesmo. Então vou lá aqui. Abrir com code. Boa. Então, para a gente poder funcionar o nosso JSON Server, a gente precisa ter um arquivo aqui chamado. Deixa eu só abrir minha colinha aqui. Pra gente não perder tempo de eu ficar pesquisando isso. A gente vai criar um arquivo aqui chamado db.json. db.json. Esse cara vai ser responsável para armazenar os nossos dados aqui. Então, para encurtar a história, eu vou pegar um array de objeto. Ó, peguei aqui um array de objetos, onde eu tenho aqui, ó, uma tabela de produtos e eu tenho dois produtos cadastrados, tá? Então, para a gente não ficar perdendo muito tempo aí, eu já fiz dessa forma para ficar mais fácil. Então, vou salvar aqui e vou abrir um terminal. Terminalzinho aqui, beleza? Então eu vou, para a gente poder rodar, vamos pegar aqui, ó, na documentação do JSON Server, para a gente poder rodar, aqui ele ensina, ó, como que faz a instalação, como que cria o seu objeto. Aqui são tabelas diferentes, ó, tem a tabela posts, tabela comentários, tabela
perfis. Então aí você pode ir criando as suas tabelas do jeito que você achar melhor. Depois que você terminou de configurar aqui, você pode vir aqui, ó, no seu terminal. Pode ser no terminal do VS Code mesmo. E dar um JSON Server Watch. JSON Server não é reconhecido como comando interno. Vamos ver. Ah, eu instalei como global? Ah, não instalei. Eu preciso instalar ele como global. Aqui, ó. Deixa eu fazer a instalação dele de novo. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui ele já mostra para instalar globalmente. Então vamos lá. Beleza. Vamos ver agora. Aí, legal, ó. Então a gente já tá com o nosso servidorzinho da nossa API rodando. Então ele está rodando aqui na porta 3000 e aqui ele já fala que a gente tem uma tabela chamada produtos. Então se a gente bater nesse endpoint aqui, endpoint é o prefixo aqui, tá, da rota. Então se a gente bater nesse endpoint aqui, aí a gente já vai conseguir listar esses produtos que eu fiz aqui em cima. Então a única coisa que eu vou mudar aqui eu vou mudar a porta, espaço menos port igual a 80. Eu vou fazer ele rodar no 80, que é para ficar mais fácil da gente ler aqui. Então, beleza. Basicamente, o nosso servidorzinho JSON Server é isso. Ele é maravilhoso. É sensacional esse cara aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui no nosso projeto. Vamos voltar no nosso projeto. E o que que a gente precisa para a gente poder fazer a nossa integração com a nossa API? Então, ó, para começar, deixa eu ver se aqui não tem. Não, aqui não tem. Então, para começar, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui, deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Aqui, app. Dentro do Source, a gente vai criar uma pasta chamada environments. Opa, deixa eu criar um arquivo. Excluir. É uma pasta. Isso. Environments. Beleza. Dentro dessa pasta, a gente vai ter dois arquivos. Environments.ts e outro arquivo chamado no arquivo environments.prod.ts, que basicamente esse cara vai guardar a URL da nossa API. Então, o que ele vai fazer? Ele vai guardar qual que é o caminho da nossa API que a gente vai trabalhar. Então aqui, ó, se for uma a API de produção, por exemplo, ela pode ser outro endereço. Isso aí é lá com o DevOps, quando ele vai criar lá a esteira, ele coloca as variáveis aqui para o endereço da API de produção. Já a nossa de localhost, para a gente fazer na nossa máquina, a gente utiliza produção falsa e coloca aqui o endereço da API, onde o nosso front-end vai bater lá na API. Então, vamos lá. Então a gente já está com o nosso environment criado. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira: eu vou colar alguns códigos aqui que facilitam a minha vida e que pode facilitar a vida de vocês também. Não é necessariamente a melhor prática. Eu vou fazer de um jeito que eu acho melhor, que eu acho que tenha mais produtividade, tá? Então vamos lá. O que que eu faço? Eu crio uma pastinha aqui chamada core. Não, vou criar dentro do app. Dentro do app. Vou criar aqui, ó, uma pastinha chamada core. Que nessa pastinha core eu vou ter aqui uma pastinha chamada Services. O que que eu faço nesses caras aqui, ó? Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, duas services. Vou criar uma service aqui chamada Base Service. Confirma. Isso. Eu vou criar outra service aqui chamada API.service. Isso. E eu vou criar uma outra aqui. Não, não vou criar aqui não. Eu vou criar depois uma outra diferente que é o de utilitário. Então eu tenho essas duas services aqui criadas. Então o que que eu basicamente eu faço nessa base service? A base service ela serve
para a gente poder controlar o token, tá? Então, ó, se eu vier aqui colar, eu vou explicar para vocês o que eu faço com ela aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho um set header, onde eu vou passar o token que eu vou trabalhar na chamada de API. Então, por exemplo, se eu olhar aqui no local storage e ver que tem um token, eu vou setar ele aqui, tá? Então, se eu ver aqui, ó, tiver um token no local storage, eu seto ele aqui. Se não, eu mando sem token mesmo, faço uma chamada sem token. Então, isso serve para eu fazer o controle do header. Então, por exemplo, para eu não ter que ficar passando em toda chamada de API, toda essa parte do header. Então, eu já crio uma base para que eu estenda essa base e consiga aproveitar ela em todas as chamadas. Imagina só, você tem um sistema já que está ficando bem grande, quase que várias chamadas ao mesmo tempo ali, que você tem vários arquivos de chamada. E aí o teu pessoal do back-end fala assim, ó, agora não vai mais ser o DS Long Token, o tipo do token, vai ser Better, por exemplo. Poxa, você tem que trocar em tudo, cara. Aí dá muito trabalho. Nesse caso aqui, trabalhando dessa forma, nessa estrutura, você só vem aqui, muda nesse cara aqui e já era. Já vai estar funcionando o seu sistema inteiro. Então, nesse caso aqui, eu uso dessa forma. Eu crio esse base service aqui para fazer a parte do controle do header da nossa chamada. Então, ele basicamente é isso. Eu vou até deixar aqui um pouco mais aberto para vocês poderem copiar. Pausa o vídeo aí, ó, para vocês poderem copiar. E aí a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso projeto. Então, eu fiz o meu base service. Agora eu preciso fazer o nosso API Service. O que é o API Service? Eu preciso criar as chamadas padrão. O que são as chamadas padrão? Toda chamada HTTP ela tem 4 tipos básicos que você vai utilizar. Tem mais, mas a gente vai utilizar 4 tipos básicos aqui, que é o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Tá? Então, o GET para eu pegar informações, o POST para eu enviar informações, não necessariamente, tá? A grosso modo. O POST para enviar informações, o PUT para eu atualizar informações e o delete propriamente dito para deletar essas informações. Então, qual que é a jogada aqui? Para a gente poder fazer essas chamadas, tem alguns padrões de chamada, o que eu preciso passar, o que eu não preciso, qual é a tipagem que eu vou fazer. Então, para eu não precisar ficar fazendo isso toda vez, em toda chamada, lá nos meus arquivos de chamada de API, eu padronizo isso num chamado API Service. Lembrando, essa é a minha forma de trabalhar, é o jeito que eu gosto, é um jeito que eu sinto mais produtividade. Você pode fazer do meu jeito, pode criar o seu jeito, pode ver o jeito que outras pessoas fazem, enfim, da melhor maneira que você vai achar aí para trabalhar. Então, como é que funciona o meu API Service? Ó, primeiro de tudo, eu preciso estender o nosso API Service, ó, extends do Base Service. Eu vou estender, eu vou trazer tudo que eu tenho lá no meu Base Service para cá. E eu preciso, para ele parar de reclamar aqui, ó, eu preciso criar o super para eu poder dizer para ele que no meu construtor já está tudo correto, já está tudo pronto. Agora eu preciso injetar aqui a parte da persistência de API propriamente dita, que é a nossa HTTP client. É ele quem faz toda a comunicação, pega os nossos dados e envia para o endpoint. É esse cara que faz o controle no Angular. Então eu vou chamar aqui só de HTTP e ele vai vir do HTTP client que vem aqui do módulo common HTTP do Angular. Tá, beleza. Depois de feito isso, eu preciso criar os meus métodos padrão, igual eu havia falado. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui já, vou copiar para a aula não ficar muito grande. Como isso aqui a gente só usa uma vez na vida, a gente cria isso daqui no projeto e depois não usa mais, então eu estou copiando e colando aqui para vocês terem aí o exemplo para a gente poder trabalhar. Então aqui, ó, eu vou explicar para vocês cada coisa. Deixa eu só fazer as importações aqui que ele está pedindo. Get error, beleza, aqui ele já vai parar. Então vamos lá, ó, no get, quando eu vou fazer uma listagem, por exemplo, eu quero pegar um produto pelo código dele, passando o código e ele me devolveu o objeto do produto. O que eu faço? Eu crio um método chamado get,
eu vou passar uma URL nesse get, que é uma string, e eu vou esperar ela com observable. Ela vai ser uma chamada assíncrona. Então ele vai ficar observando essa chamada até que ela tenha um retorno da API e devolva no método que eu fiz a minha subscrição, que eu fiz o meu subscribe. Vocês vão entender ali mais para frente, a hora que a gente fizer a primeira chamada. Então a gente vai trabalhar com chamadas assíncronas. Nesse momento aqui eu não preciso tipar essa chamada, porque ela só vai ser um padrão de chamada para a gente poder trabalhar. E aí, propriamente dito, eu faço a chamada HTTP. Ó. Eu vou usar o HTTP que a gente injetou aqui e vou fazer a chamada do tipo GET. Também, passando a URL, no caso aqui do GET, nas propriedades dele, ele espera somente uma URL, uma string, e o options que são os headers da chamada. Como eu falei, os headers a gente vai manter lá no base service. Tá? Feito isso, a gente faz um pipe, onde eu falo que eu vou usar essa chamada somente uma vez no take. Eu vou falar, depois que eu fizer a subscrição dela, ele já mata essa chamada. E depois eu faço outro pipe que é para o erro. Então aqui eu já consigo, vamos falar assim, interceptar alguns erros, por exemplo, no 401, que é um status code de erro de não autorizado. Se eu receber da API um status code com essa configuração de 401, eu já consigo redirecionar o cara para a página de login. Então aqui eu faço isso daqui, ele já vai servir para todas as chamadas que eu fizer. Então isso daqui é muito bom, é sensacional. Eu não vou descomentar essa linha porque eu não tenho uma página de login aqui, tá? Mas mais para frente, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer uma página de login com o Angular do zero, mostrando como que isso funciona. E depois que der esse erro aqui, ele captura esse erro e leva lá para frente e devolve lá para nossa chamada. Então esse daqui é o get. Como eu falei, também tem o post. Aqui, ó. Como eu falei, também tem o post. É o mesmo padrão. A diferença do post é que eu preciso passar a URL e também um objeto contendo dados para essa requisição, que a gente chama de payload. A gente também tem o put, que é para a gente poder atualizar dados dentro de uma API. E a gente tem o delete. Então, esses são os 4 principais métodos que você precisa ter na sua API front-end, no seu front-end ou na sua API back-end para que você tenha um CRUD, tá? Então, para que você tenha um cadastro completo, você precisa ter esses métodos básicos. Depois, normalmente na sua chamada de API, você vai ter outros métodos, você vai ter outras chamadas, por exemplo, deleta por ID, deleta por código. Mas esse deleta por ID, deleta por código, vai chamar esse delete aqui. Fica um pouco confuso, mas depois vocês vão entender certinho como que funciona. Então, se você ficou com dúvida, para aqui o vídeo, copia o código que eu estou colando para você poder acompanhar junto comigo. Deixa nos comentários se ficou com muita dúvida. Eu vou responder você. Tá. Feito isso, qual que é a nossa próxima parte? Isso. Feito isso, a gente não precisa mais configurar nada. Isso daqui é o básico do básico. Então eu já posso voltar lá para o meu módulo e eu posso, vamos explicar uma coisa aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de estrutura de arquitetura de arquivos. Tem gente que gosta de criar dentro do módulo, por exemplo, criar pastas. Então eu vim aqui, ó, criei produto, aí eu posso vir aqui e criar dentro do produto, eu criar uma pastinha chamada service. E dentro dessa pastinha, já criar a service desse componente produto. Tá? Então eu posso criar a service desse componente produto. Que eu também posso criar a service solta aqui na raiz desse produto. E eu também posso criar uma pasta aqui na nossa app e todas as services do nosso sistema ficar dentro de uma pastinha service ali. Vai de cada um. Vai do que o seu arquiteto de dados da sua empresa recomendar. Por exemplo, se você tiver um arquiteto aí, ele fala assim, não, trabalha todas as services numa pasta só.
Não, trabalha a service dentro do componente. Ah, dentro do componente tem que ter uma pasta service para ter o service lá dentro. Então você vai adequar o seu projeto de acordo com as necessidades da sua empresa, tá? E eu vou fazer aqui desse jeito que eu acho que é o jeito que fica mais organizado e eu prefiro, tá? Então eu coloco a service aqui dentro e fora a service você pode colocar muitas outras coisas. Por exemplo, você pode vir aqui e criar uma pasta chamada útil, que é uma pasta de utilitários, onde você pode criar um arquivo que você pode manipular os dados, por exemplo, converter para decimal, converter para string, converter para monetário. Você pode ter vários arquivos que você vão utilizar aqui somente nesse componente. E você pode criar, por exemplo, uma shared aqui. Não, a shared fica fora, né? Uma diretiva, enfim, vários outros arquivos que você pode trabalhar. Nesse caso aqui, eu não vou trabalhar com utilitário aqui dentro e eu vou criar a nossa service dentro da pastinha service. Então vamos vir aqui, produto service. Salvar. Depois de criado aqui o nosso produto service, a gente já pode começar a trabalhar. Então, como que a gente faz aqui para pegar os dados, por exemplo, que estão lá na API que o Eduardo fez e colocar lá naquela tabela? Vamos fazer essa parte primeiro. Como a gente tem um objeto aqui já com dados, por exemplo, como que a gente faz para testar aquele objeto com dados ali, ó? Aqui, ó, eu tenho aqui uma URL aqui para a gente testar. Então, se eu vier aqui no nosso navegador e colocar a URL aqui, ó, vamos ver. Ah, eu acho que ele não vai deixar fazer aqui. Deixa eu ver por que não. Ah, porque eu parei, né? Dei Ctrl C. Aí, beleza. Aqui, ó, se eu digitar na URL aqui, ele já vem trazendo os dados que a gente precisa, que estão aqui no nosso objeto. Então, para a gente poder já testar, a gente já pode fazer essa parte aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu preciso fazer? Isso, agora a gente está trabalhando na service do componente. Então, primeiro de tudo, a gente vai importar o nosso API Service, que eu vou importar lá do API Service que nós criamos. Pronto. Eu não preciso ficar importando HTTP Client, eu não preciso ficar me preocupando com header, não preciso ficar me preocupando com nada. E essa classe que a gente cria, ela é sensacional. Eu recomendo que você use. Não é uma regra, mas eu recomendo que você use para te dar uma produtividade um pouco maior. Beleza, então a gente pode criar aqui um list all. Tá? Eu vou criar um método aqui chamado listAll para a gente listar todos os produtos que tem nesse banco de dados, nessa API. Como que funciona? Eu crio aqui ó, o listAll. Ah, estou fazendo em português, né? Listar todos. Então vamos lá. Listar todos. Ele vai ser do tipo observable. Observable. Vamos pegar aqui. Não quis importar. Vamos ver por quê. Vamos ver se vai dar a opção de importar aqui. Aqui, ó, adicionar de RxJS. Beleza, tá ali. Só que daí ele vai reclamar aqui porque ele precisa de um retorno, tá? Então vamos lá. Ele vai retornar o this.apiservice. Ponto. Aí a gente tem os 4 métodos que nós fizemos lá, ó. O delete, o get, o post e o put. Nesse caso aqui a gente vai fazer o get. Só vai fazer uma listagem. Ponto .get. Aí aqui vem onde a gente vai construir a URL da nossa chamada. Lembra que a gente criou o arquivo environment ali, ó? Então a gente vai vir aqui, ó, environment.api, ó, vamos lá no arquivo pra gente lembrar, ó. Então eu vim aqui, ó, importei o environment e eu vou chamar a variável API. Com ela, eu já tenho aquele localhost, tenho tudo ali. E isso é interessante que vocês façam, porque se um dia mudar o URL do seu back-end, você não precisa vir aqui e mudar todos os arquivos. Por exemplo, vou vir aqui e colocar http localhost produto. Product, aqui está product lá. Então, para eu não mudar em todos os arquivos isso, eu já trabalho com a variável. Vamos trabalhar um pouquinho inteligente nesse caso. Aqui, ó. Então eu chamei aqui o API, lembrando que eu já deixei uma barra pronta aqui no final. Então aqui, ó, eu tenho que chamar o
products, localhost barra products. Então o que que eu faço? Eu venho aqui, mais para a gente poder concatenar products. Se você quiser também, ó, trabalhar desse jeito aqui, ó, vamos declarar uma variável aqui, ó, private, é, class controller. Um exemplo, tá? Eu crio aqui a classe. Vamos tipar certinho aqui, né? Eu tipo string. Vai receber esse cara aí. E aqui eu coloco class controller. Então o que que acontece? Como eu falei, né? Se a gente tiver um método bem grande e uma service bem grande e eu tiver que mudar todos os produtos aqui, vamos por agora não vai ser mais products, agora vai ser products feature, por exemplo. Aí você tem que vir aqui e mudar todos os product feature. Nesse caso aqui, você só muda aqui e vai mudar em todos. É só uma forma aí de melhorar um pouco a agilidade aí do processo de desenvolvimento. Tá, só que vamos tipar do jeito certo agora. Quando eu fizer essa chamada aqui, eu quero receber uma lista de products, de produto. Ó, a gente vai importar aqui do nosso produto model. Por quê? O que, que vai acontecer? Ele não vai me devolver um array, ó, ele vai me devolver um array de objetos que é do tipo produto. Ó, vamos entrar lá no nosso tipo produto para relembrar, ó. Aqui, ó, eu tenho todos aqueles atributos ali. Então, eu vou receber um array daquele cara ali. Então, tudo que vier diferente disso já vai estar fora da nossa tipagem. Então, isso daqui ajuda a controlar certinho o que a gente está enviando e recebendo. Feito isso, a gente já tem um método para listar todos. Ó, só para você ter uma ideia. Lembra que a gente teria que fazer tudo isso daqui, ó? A gente teria que fazer tudo isso daqui, né? Lá, agora na nossa chamada, tem uma linha. Então agora o nosso método de listar todos os registros dessa API já estão prontos. Desse endpoint dessa API. Já está pronto. Então vamos lá, ó. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso componente TS. Aqui a gente já criou uma variável que vai receber uma lista de produtos, ó. Então a gente não precisa mais passar esse cara aqui. Ela vai receber uma lista vazia. Vou salvar aqui. Vamos ver como é que ficou lá. Atualiza. Tá rodando? Acho que não tá rodando. Tá buildando ainda aqui, ó. Minha máquina tá bem lenta. Vamos lá, voltar. Aí, beleza. Nossa lista tá vazia. Vamos só voltar aquele cara aqui para true, para false, para ele mostrar agora a lista que a gente vai focar na lista. Beleza, então aqui a nossa lista tá vazia de produtos. Então, como que a gente faz para a gente popular essa lista de produtos? A gente vai fazer a nossa chamada HTTP. Então eu já tenho aqui, ó, listar produtos. Vamos fazer aqui a nossa chamada. Primeiro eu preciso injetar aqui em cima a service que a gente acabou de criar. Aqui, ó, private produto service. Vai ser a produto service. Pronto, beleza. Depois de feita a injeção de dependência aqui, a gente já tem todos o método que a gente criou disponível para trabalhar. Então aqui no listar produto, diz ponto produto service, listar todos, ele não pede nenhum parâmetro. E aí aqui vem a jogada, ó. Eu vou dar um subscribe, eu vou assinar esse cara aqui. Eu vou depois que eu assino, eu tenho que colocar uma variável de retorno. Então eu vou chamar aqui, ó, de res. Ou vamos chamar de retorno, vai. Retorno para ficar mais claro. E nesse retorno, a gente vai fazer o quê? A gente vai popular aquela mesma tabela ali, ó, aquela mesma variável dados, com o retorno que vai vir lá do banco de dados. Então, ó, dis.dados é igual a retorno. Então, vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó, quando a gente entrar na tela, quando a nossa tela iniciar,
eu já quero fazer essa chamada. Então, dis.listar produtos. Então, na hora que abrir o navegador, ela já vai listar. Ah, deu um erro. Ah, verdade. Realmente, ó. Ele tá falando que não foi injetado aqui, ó. Lá no nosso módulo, aqui no nosso módulo, a gente também precisa fazer o HTTP client módulo. Tem que importar ele aqui, porque senão ele não funciona no nosso projeto. Vamos lá, fazer chamada. Vamos ver aqui. Somente fit exist. Vamos ver aqui. Aqui ele trouxe dois registros. Aqui produto. Vamos ver. O que deu de errado. Lista produto. Vamos ver aqui. Vai fazer o for each no dados. Ah, realmente. Realmente. Vamos fazer direto aqui, ó. Como a gente não tem mais o dados, vamos fazer o data source. Aí o data source já tá do tipo produto lá. Então, como a gente estava usando esses dados mocados, então não precisa mais. Vamos ver, fez a chamada. Aí, ó. Agora tá vindo lá do nosso banco de dados. Vamos ver, conferir aqui, ó. Produto teste alterado. Só pra gente ver como é que ficou. Vamos atualizar aqui. Produto teste alterado. Então agora já a nossa primeira chamada de API no nosso método GET já está funcionando. Então vamos agilizar agora o nosso processo aqui, para essa aula não ficar muito grande e vocês não cansarem de mim. Não canse, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e deixe seu comentário. Qualquer dúvida que você tenha aí, você pode colocar aqui nos comentários. Pode elogiar também, se você quiser, pode criticar, enfim. Vamos movimentar esse YouTube aqui para a gente poder ter mais aulas e mais conteúdos para vocês. Então vamos lá, ó. Feito isso, a gente tem o nosso listar produtos. Aqui, eu lembro que a gente já fez aqui no nosso botão aqui em cima, ó, no nosso botão pesquisar, cadê? Ah lá, nosso pesquisar já tem que listar produtos. Então se eu vier aqui, ó, e clicar em pesquisar, ah lá, ele já lista o produto de novo. Então, ó, já está funcionando também o nosso botãozinho de pesquisar. Legal. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o método de cadastrar. A gente vai cadastrar um novo produto. Então vamos lá. Como que vai funcionar aqui? Quando a gente clica aqui no botão incluir, ele vem nesse ADD produto, certo? Então, deixa eu só pegar minha colinha aqui para a gente não se perder. Aqui, aqui fecha também. Agora o nosso ADD produto. Então o nosso ADD produto, ele basicamente não vai fazer nada, ele só vai manter só vai esconder ali a tela mesmo. Então vamos lá, ó. Vamos ver como é que tá. Incluir, ele vai lá para o nosso formulário. Vamos voltar. Beleza. Certo. Quando a gente clicar quando a gente tem aqui o botão de salvar produto, certo? Então, quando a gente clica no botão salvar, vamos voltar lá na tela. Vamos minimizar essa linha aqui, minimiza essa linha aqui, vamos ficar na linha do cadastro. Vamos chamar aqui, ó, linha na tela de cadastro. Vamos chamá-la de tela de cadastro para a gente poder, para a gente se organizar aqui na tela. Então vamos lá. Aqui a gente já criou já o form group, já fez todas as configurações aqui de form control name, tá tudo praticamente pronto para a gente poder funcionar. Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente já tem o método salvar. Deixa eu ver se lá no botão já tá aqui no método salvar. Beleza. Ah, para você ir no método, se eu não falei para vocês ainda, aperta o Ctrl e clica no método. Ele já abre o método lá no arquivo no TS, que fica muito mais rápido, muito mais prático. Então, beleza. Como é que funciona aqui a parte do formulário? Quando eu clicar em salvar, eu preciso fazer uma verificação nesse formulário se já está tudo certo. Então, se o dis.form.valid, se ele está válido,
que vai acontecer? Ele vai salvar. Se não, o que vai acontecer? Se ele não estiver válido, eu vou dar um this.form.markAllAsTouched, que é, eu vou marcar todos os campos como se tivesse clicado neles. E this.form, eu vou dar um update value and visibility. Meu inglês é horrível, tá? Minha pronúncia é horrível, tá? Então, desencana, hein? Desencana de me consertar aí, porque é horrível mesmo. Então vamos lá. Depois disso, ele vai dar esses erros aqui e tal, e vai mostrar na tela. Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Eu vou clicar em incluir, eu não vou digitar nada e vou clicar em salvar. O que ele fez? Olha lá, ele marcou tudo em vermelho, os campos que eram obrigatórios que eu não marquei, certo? Então, beleza. Então, isso aqui já é uma mão na roda, já vai ajudar a gente. Se tudo der certo, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou verificar, vou chamar aqui uma variável letDados é igual a this.form.value as produto. Eu vou tipar ela como produto. Por quê? Eu vou falar que agora o dados, ó, ponto, eu vou ter todos os atributos da minha classe produto. Então por isso que é bom a gente tipar e deixar tudo certinho para que a gente consiga ter esse auxílio da ferramenta aqui para a gente poder trabalhar. Então eu peguei o formulário padrão aqui do Angular, que eu estou recebendo ali quando clica no salvar. Então eu estou pegando os valores que estão aqui nesse formulário que a gente criou e vou começar a trabalhar um pouquinho com eles agora. Então, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, ó. Antes disso, eu preciso ver na minha service aqui e preciso criar o inserir. Vamos chamar de inserir aqui, tá? Esse inserir, ele vai receber um, um objeto do tipo produto, tá? Da mesma forma, ele recebe um observable do tipo produto e aí a gente precisa dar o retorno para ele. Return this.apiservice.post. Nesse caso aqui, vai ser post, tá? Então a gente vai fazer da mesma forma, ó. Ele pede uma URL environment.api e eu preciso passar o dados, objeto, que são aqui, ó. Aqui ele já explica, ó, preciso passar uma URL e preciso passar um data, que esse data são os dados da payload, as informações que eu quero cadastrar lá na minha API. Beleza, feito isso, eu já tenho o meu método de inserir lá no banco. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se o formulário tiver tudo certo, o que eu vou fazer? Ó? This ponto, produto service ponto inserir, passando aqui os dados. Olha lá, pode ver que ele já entendeu que os nossos dados é do tipo produto e parou de reclamar ali. E aí eu vou me inscrever também nessa chamada para eu poder pegar os dados dela. E eu vou fazer de novo o retorno. Ó. Retorno que vai ser a variável, que vai ser o retorno dessa chamada. Para a gente poder entender como é que está funcionando, eu vou dar um console.log aqui, ó. Console.log nessa variável retorno, para a gente ver o que a API vai retornar para a gente. Vamos ver o que ele vai retornar aqui, ó. Então eu clico em incluir SKU 5654321. Vamos chamar aqui de água mineral sem gás. O estoque dela eu tenho 50. O custo dela, o valor de custo, é R$1 e eu vendo ela por R$3. Então, vamos salvar. O que aconteceu? Ele deu um 404. Ah, realmente. Realmente. Por que ele deu um 404? Vamos entender aqui, ó. Aqui eu passei só localhost, ó. Eu esqueci de passar a nossa controller. Aqui, ó. Que nesse caso é esse cara aqui, ó.
API mais a nossa controller. Isso acontece com os melhores desenvolvedores do mercado. Vamos lá, 654321, água mineral sem gás. O estoque dela é 50, o custo é 1 e o preço dela é R$ 3. Clico em salvar. O que aconteceu? Ele me retornou um 201. Quer dizer que ele me retornou um ok. E aí o que aconteceu aqui, ó? Ele veio aqui, ele me retornou água mineral, tudo certinho. E o ID a gente não passou. Ele retornou esse ID automaticamente, tá? Que aqui no banco de dados ele coloca esse ID automaticamente, tá? Não está configurado da forma correta aqui, como o Eduardo vai fazer lá na API dele, mas ele retorna aqui uma string. Já é o suficiente. Beleza, pode ver aqui ó, que ele já cadastrou aqui mais um registro aqui no nosso banco de dados. E se a gente voltar aqui agora e dar um pesquisar, olha lá, agora eu tenho aqui a nossa água mineral sem gás também. Então agora já temos o listar e temos o cadastrar feitos, prontos, funcionando. E agora a gente precisa fazer o editar. O editar. Pra, se caso der algum problema aí nesse cadastro aí, eu cadastrei o preço errado, o nome errado, enfim, eu preciso arrumar esses dados. Então como é que funciona? Ó, eu vou vir aqui na nossa lista de produtos. Primeiro, vamos fazer do jeito certo, né? Vou cadastrar aqui o editar. Vamos fazer o editar aqui. Passando também um objeto. Não, desculpa. No editar eu vou passar somente o. Ah, não lembro. Peraí. Deixa eu pegar aqui o edit. O API Service. Ah, é. Realmente é o objeto também. Objeto do tipo produto. Aqui, ó. Observable de produto. Vou receber um produto também na chamada da API. O return. Return this.api service.put. Vou também passar o environment.api mais o this.class controller e também vou passar o objeto. Beleza. Então aqui eu já fiz também a nossa chamadinha para o editar. Beleza. Então o que eu vou fazer? Aqui na nossa tela, eu tenho aqui a lista, que é a nossa tabelinha lá que a gente criou. Então aqui no botão de editar, no botão edit, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um método aqui chamado editar. Opa, aqui não. Quando clicar nele, eu quero chamar o método editar e eu vou ter que passar qual o registro que eu quero editar. Então eu vou passar o element, que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que eu tenho que passar, que é ele que são os dados dessa linha inteira que eu quero passar lá pro meu para minha controller, aqui pro meu TS. Então para isso, eu não tenho o método editar ainda, vou criar aqui o método editar. Eu vou receber aqui um elemento, vamos chamar produto. Vou receber um produto do tipo produto, opa, opa, beleza. E esse editar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados da tabela e vai colocar ali no nosso formulário. Como que a gente faz isso? Eu vou passar ó, this.form.petValue e vou passar o produto. Assim, ele pega aquele objeto que estava lá na tela e já coloca no nosso formulário prontinho para a gente editar. Só que eu também preciso mudar a tela. Lembra que a gente tem aquela jogadinha lá da variável, que é o typeEDD? Se ele for false, ele mostra a lista. Se ele for true, ele mostra o cadastro. Então eu tenho que vir aqui, ó, this.typeADD é igual a true, que ele vai lá no cadastro de produto. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos editar nossa água mineral. Como é que vai fazer? Ó? Se eu clicar aqui no botão editar, ele não fez nada. Deixa eu ver. This. Ah, não salvei? Se eu salvar, ele vai funcionar. Eu tenho quase que certeza.
clico em editar, aí pronto, ó, ele já trouxe pra gente todos os nossos dados aqui certinho, funcionando, prontinho para editar. Só que agora tem uma jogadinha de mestre que a gente faz aqui no nosso salvar. Qual que é a diferença entre salvar um novo registro e editar um registro que já foi salvo anteriormente? Um registro que ainda não foi salvo ainda, ele não tem o ID, que ele é autoincremente, que ele é atribuído quando eu faço aquele cadastro. Então, quando a gente fez o nosso cadastro aqui, ó, eu não mandei essa informação aqui do ID. Ele foi autocolocado quando ele foi feito o insert no banco de dados. Então, o que, que acontece? Eu posso fazer esse controle por essa variável. Então, funciona assim, ó. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode criar um método aqui chamado inserir, que esse método vai receber um objeto do tipo produto. E a gente pode criar um outro método aqui chamado atualizar, para não ficar igual edit ali, ó, editar, atualizar, chamando um objeto do tipo produto. E aí o que, que a gente faz, ó? A gente pega aqui o inserir e joga ele lá para baixo. Aqui, beleza. Em vez de ser dados aqui, vai ser objeto agora. Beleza, do mesmo jeito. E eu também vou fazer a mesma coisa com o atualizar. Só que aqui, em vez de ser o atualizar, vai ser o editar que a gente criou lá dentro. Tá dando para entender? Então, quando for um cadastro, ele vai chamar esse cara inserir. Quando for um atualizar, um update, ele vai chamar esse método atualizar. E como que eu faço esse controle? Eu venho aqui, ó, e verifico, ó, se o dados, opa, se eu não tenho o dados, opa, ponto ID, então quer dizer que eu não tenho esse cadastro ainda, eu preciso cadastrar. Então eu vou chamar o inserir passando o dados, certo? Beleza. Se não, eu vou fazer o dis.atualizar passando o dados, certo? Ficou claro? Então, aqui, ó, no nosso método de salvar, que ele é acionado quando eu clico no botão lá na tela, ele vai fazer essa verificação. Ele vai verificar duas verificações, na verdade. Primeiro, se o formulário ele está válido, e segundo, se esses dados têm um atributo chamado ID preenchido. Se ele tiver, ele vai no atualizar. Se ele não tiver, ele vai no inserir, tá? Então, essa que é a lógica que eu uso, que eu gosto de trabalhar. Lembrando aqui, não é uma recomendação de código, não é o código mais certo do mundo, não é o pior código do mundo. É o código que eu trabalho que dá muito certo. Beleza, então ele veio aqui, ó, fiz a minha verificação e então ele vai inserir ou atualizar. Como que a gente testa isso? Então a gente vai voltar aqui no nosso formulário, vai clicar aqui em editar, água mineral sem gás. Eu vou colocar o custo dela de 2 agora. Então vamos ver aqui no nosso network, clico em salvar e ele deu erro. Vamos ver, deu um 404 de novo. Quer ver que eu errei a mesma coisa? Products, put, localhost, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui, vamos ver. Service, environment, mais controller, a URL e o data. Passando objeto, tá certo. Deixa eu ver. Aqui ele recebeu um put products. Verdade. Deixa eu ver como é que é mesmo. Deixa eu lembrar aqui como é que é. Eu preciso passar o ID que ele vai atualizar. Verdade. Ó, lembrei. Não vou nem precisar olhar. Aqui na nossa chamada. Não, eu vou olhar para vocês verem como é que funciona. Quando a gente vai passar um put, que é um atualizar, a gente tem que passar a controller e também o identificador do registro, que é o ID. Então, nesse caso aqui, eu não passei. Então, por isso que ele não identificou uma rota para o método put sem o ID. Então, isso eu realmente fiz errado. Então, aqui, ó, como que a gente faz? A gente faz
concatena aqui um mais, barra, e aí eu vou colocar mais objeto.id. Então, vamos lá de novo. Se ele pede um ID, eu preciso passar esse ID. Então, aqui vai ser R$2. Mando salvar. Pronto. Ah lá, o que aconteceu? Ó, agora eu passei com o ID do banco de dados, com o valor de custo de 2, e ele me devolveu o valor de custo de 2. Vamos ver como é que ficou lá no nosso banco de dados? Ah lá, ó, nosso valor de custo de 2. Então, lembrando, método put e delete, eu preciso passar sempre com o código identificador no barra ali. Isso eu estou falando do JSON Server, tá? Aí você precisa pegar o Swagger ou a documentação da API que você vai trabalhar, que você vai conectar, para você ver qual que vai ser o identificador. Às vezes é um código, poderia ser o SKU, o identificador, enfim. Você precisa ver na documentação que você vai trabalhar. Legal. Feito isso, eu preciso fazer o que eu gosto de fazer, ó. Depois que inseriu, ele veio aqui e ele deu o console log e não fez mais nada. Então o que eu posso fazer, ó? Depois que ele inserir, eu posso vir aqui e fazer o this. Typeadd é igual a false. Para quê? Para ele voltar para a tela da listagem. Vamos testar? Vamos vir aqui. Eu clico em editar. Agora o custo vai ser 3 e o valor de venda vai ser 5. Clico em salvar. Pronto. Ah lá. Não salvou? Ah, tá. Realmente. Realmente eu preciso fazer. Ele salvou, tá? Ele salvou. Só que aqui ainda estavam os dados antigos na tabela. Eles não foram atualizados. Tanto que se eu clicar aqui em pesquisar, ó. Ah lá. Aí ele atualizou para 3 e 5. Como que a gente resolve isso? A gente faz da seguinte maneira. A gente vem aqui, ó. Depois que eu fiz a atualização aqui, eu posso vir aqui, ó. This.listar produtos. Eu vou lá e faço uma lista de produtos completa. Não, primeiro eu faço listar, para depois eu atualizar a tabela. Vamos ver? Então vamos alterar esse teste aqui, ó, para Coca-Cola 0. Eu tenho 10, ela custa, nem sei quanto custa. Hoje deve ser o quê? Um 5, deve ser. Lata. E clico em salvar. Olha lá. Agora sim ele fez o processo correto. Coca-Cola 0, tudo certinho, belezinha. Ele, além de atualizar os dados, a hora que ele voltou para a tabela, os dados já estavam atualizados. Então, o nosso atualizar também já está prontinho. Vou só fazer isso também no cadastrar para ficar belezinha. Pronto. Tá feito também. Então, agora nós temos cadastrar, listar e atualizar. Agora a gente precisa fazer o deletar. Então, vamos lá. Como que a gente faz o deletar? De novo, delete. Eu preciso passar o delete, lembra ali, né? Que é só um ID, um identificador. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso fazer igual eu fiz em cima ali, ó. Objeto do tipo produto, recebendo um observable. Observable. Eu acho que ele não retorna nada, tá? Vamos deixar N aqui, só pra gente ver. Return this.apiservice.delete. Aí, ó, eu preciso passar a URL somente com o cara lá, com o identificador. Então eu vou lá, environment.api mais o this.classController mais. Aí eu vou colocar o objeto.id. Posso fazer dessa maneira? Posso. Mas eu posso fazer de uma outra maneira também, ó. Eu posso passar aqui id, que nesse caso aqui é do tipo string, e aqui, ó, eu passo só o id. Vamos testar desse jeito? Vamos lá. Aqui eu vou ter um método. Eu tenho aqui o editar, eu vou criar um método aqui remover, só para ficar diferente do outro lá. Eu vou passar o id, que é do tipo string,
E esse cara aqui, eu já posso chamar direto a nossa API, tá? Então aqui, ó, this.produtoservice.delete passando o ID. .subscribe, eu quero pegar o retorno disso para eu fazer uma ação, alguma coisa. Vamos pegar um retorno aqui também, retorno desse jeito aqui. Eu vou dar um log, porque eu não lembro, realmente, eu não lembro qual que é o retorno do delete, tá? Então vamos relembrar juntos aqui. Então vamos lá. Ah, também na tela, eu preciso vir aqui, ó, no botão de delete. Só tirar isso aqui. Delete. Então vamos lá. Quando eu clicar no delete, clique, a gente vai remover passando o element.id. Já vou passar o ID aqui direto para não ficar transacionando muitos dados aí na nossa tela. Beleza. Então se eu clicar aqui, ó, no produto teste alterado, o que vai acontecer? Ó, ele fez uma chamada no nosso back-end. Aqui, ó. Ele fez uma chamada do tipo delete e a resposta dele, como eu falei, ó, é nada. É uma resposta vazia. Então, só para a gente ver como é que ficou aqui nosso banco de dados. Opa. Ah lá, só temos 2 produtos novamente. Então ele deletou o produto que a gente clicou. Só que daí ele não atualizou ali, né? Lembra que a gente fez aquela jogadinha? Então, depois que eu fizer essa parada aqui, então, ó, eu posso até testar, ó, se o retorno, se deu tudo certo, não teve nenhum erro nem nada, eu faço this.listar produtos novamente. Vamos ver como é que fica? Vim aqui deletar mais um produto e vai. Pronto. Ah lá, mais um produto foi removido do nosso banco de dados. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? A cadastrar, a editar, a deletar e a listar produtos, tá? Tem muitos outros métodos que você pode fazer. Por exemplo, aqui no JSON Server, você pode fazer um get por ID, por exemplo. Quero pegar um produto específico lá do banco de dados. Então eu passo o produto e eu passo o ID dele. Vai voltar um objeto somente com um código. Quer ver? Ó? Somente um objeto, quer dizer. Ó, nesse caso aqui, ó, é um array de objetos. Se eu passar aqui, ó, barra esse cara, pronto, é um objeto somente, porque eu estou requisitando para o nosso banco de dados um registro específico. Então assim fica muito mais fácil e mais rápido de eu fazer uma consulta, por exemplo, vamos falar assim, num produto no banco de dados gigantesco. Então eu vou lá e puxo um produto específico. Então assim, com essa alteração, a gente finaliza a nossa aula de services e chamadas de API. Essa aula foi muito interessante. Eu recomendo que, se você ficou com dúvidas, você deixa aqui nos comentários. Refaça aí no seu computador. Se não der certo, se alguma coisa der errado, você pode me chamar no Instagram. Aqui nos comentários tem o meu Instagram. Pode mandar um direct lá que eu vou ajudar você sempre que eu puder. E aqui, só para a gente relembrar aqui agora, na próxima aula, a gente vai fazer, além da componentização, a gente vai utilizar aquelas outras ferramentas que eu comentei. A gente vai fazer o Switch Alert, o MD5 a gente não vai precisar porque o banco de dados ele já gera um ID específico. E a gente vai usar o NGX Toaster. Então, na próxima aula a gente vai fazer a componentização dos campos, mas embelezar o projeto, deixar ele bacana, deixar o Switch Alert aparecendo na tela, enfim. Deixa seu like, comenta, se inscreve aqui no canal se você já não se inscreveu ainda. Dá uma força, dá uma moral aqui pra mim e a gente se vê na próxima aula. Valeu!